Jesus Cristo, ele é o caminho e cada um tem que se preparar com os seus próprios recursos para andar por esse caminho. Se for a pé, alguns têm vantagem sobre os outros, então alguns têm um ritmo mais acelerado e vão ir lá na frente, mas se você não tem o ritmo, você não tem o porte físico suficiente, você tem que se preparar para ir na sua velocidade, não na velocidade do outro. Você tem que se preparar, eu sinto mais sede, então você tem que levar mais água. Você tem que estar preparado, porque uma coisa nós precisamos entender, que nós não devemos parar nem desistir nesse caminho. Jesus Cristo é o caminho que nos levará até o Senhor. Jesus Cristo é o caminho que nos levará à salvação, e não importa a forma como você anda nesse caminho, se é de carro, se é a pé, se é de condução, se é de ônibus, o que você precisa entender é que você tem que continuar caminhando, você tem que continuar em direção ao Senhor. Mas tem dificuldade, tem problema, o problema que eu passo, o outro não passa, mas o caminho para você é diferente, porque você é diferente do outro, o outro é mais fácil, mas ele também tem as suas dificuldades, tem os seus problemas, e cada um tem que entender as suas limitações para se preparar o suficiente para percorrer o caminho que é o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é o caminho e nós devemos nos preparar com recursos suficientes para nós não pararmos, não voltarmos atrás, não desistirmos em meio à dificuldade. Muitos desistem em meio à dificuldade porque olha o outro caminhando, porque olha o outro percorrendo o caminho de Cristo, e olha para o outro e fala, mas para ele foi tranquilo, para ele foi bem mais fácil do que para mim. Quando eu comecei a caminhar, eu já comecei a sentir dores, já comecei a sentir dificuldade, porque para você tem que entender o seu limite, tem que entender a sua situação. O caminho que uma pessoa que está fora de forma, uma pessoa que está em forma, vai ser diferente, a pessoa que está fora de forma vai sofrer mais. Então o que nós precisamos fazer é nos preparar para caminhar pelo caminho que é o Senhor Jesus Cristo, preparar os nossos recursos, e esses recursos para que nós venhamos ter força, que não venhamos cair no meio do caminho, não venhamos desistir da caminhada, retroceder e abandonar o caminho que é Cristo. Os recursos que nós precisamos preparar é a oração, é o jejum, é a entrega ao Senhor Jesus Cristo, é sempre estar buscando o nosso Deus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas o Senhor, Ele não é somente o caminho, Ele nos acompanha nesse caminho. Se nós não tivermos força, se nós quisermos parar no meio desse caminho, se nós reconhecermos o Senhor, Ele virá ao nosso encontro, virá ao nosso auxílio. Isso que nós precisamos entender é que nós não devemos parar em circunstâncias nenhuma, nós não devemos parar em momento nenhum, porque o Senhor, Ele é o caminho, a verdade e a vida. O Senhor, Ele estará nos acompanhando nesse caminho. E se o seu veículo, as suas pernas quebrar no meio desse caminho, o Senhor, nosso Deus, Ele é o seguro a qual nós chamamos para nos ajudar, nos auxiliar, que nós consigamos voltar a andar pelo caminho do Senhor. E é isso que nós precisamos entender. O Senhor Jesus Cristo, Ele é o caminho e isso basta. Não. O Senhor Jesus Cristo é o caminho e você deve se preparar para caminhar, para andar por esse caminho. Eu e você devemos nos preparar para caminhar no caminho a qual o Senhor preparou, o caminho a qual o Senhor preparou para nós chegarmos até o Senhor. Nós devemos estar preparados, nós devemos estar buscando os recursos do Senhor em oração, buscando força, buscando a capacidade do nosso Deus, para que nós não venhamos nos surpreender com as dificuldades que surgirão no meio do caminho até o Senhor, nosso Deus, no meio do caminho até a nossa salvação. O que precisamos fazer é confiar no Senhor Jesus Cristo, é buscar a Ele, é se entregar a Ele, é confiar nele, é entender que Ele estará conosco no meio desse caminho. No momento que você não conseguir mais caminhar, o Senhor Jesus Cristo vai te pegar pela mão e vai te levar em frente, porque esse é o nosso Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, mas Ele ainda assim caminha conosco. O que precisamos fazer é confiar nele, é nos entregarmos a Ele, é nos prepararmos para caminhar nesse caminho que é o Senhor Jesus Cristo e continuar firme em direção ao nosso Deus. E não desistirmos, não retrocedermos, não pararmos por meio das dificuldades. Entender que o Senhor, Ele é o caminho, mas não basta saber somente que Ele é o caminho. Devemos entender as dificuldades que vamos enfrentar nesse caminho e estarmos preparados, e estarmos firmes nesse caminho, e entendermos o risco que vamos correr nesse caminho da dificuldade.